Olá, seja muito bem-vindo a mais essa ministração. Eu sou Rodolfo Barros e eu tenho uma palavra de Deus para você. Antes da gente começar, meu amigo, minha amiga, eu queria lhe pedir para seguir o canal, ativar as notificações, se possível, curtir o nosso vídeo para que o YouTube ele entenda que é relevante o conteúdo e mande para outras pessoas. Se você está me acompanhando pelo Instagram, por favor, encaminha para pelo menos uma pessoa que você acha que precisa escutar essa palavra, tá ok? A gente vai falar hoje sobre desobediência e direcionamento. Você já conheceu pessoa ou pessoas, ou você mesmo, está numa situação onde você se sente perdido, onde você não consegue sair do lugar onde você está, você se sente andando em círculos, você se sente numa situação onde você está preso, mesmo estando solto? Por exemplo, você quer mudar de emprego, mas você está preso ao emprego antigo e não consegue achar um caminho para sair? Ou você está tentando ter um desempenho melhor no seu esporte e você não consegue sair do lugar onde você está andando em círculos? A falta de propósito, ela te faz ficar no deserto. A falta de propósito, ela lhe prende no deserto. A palavra de hoje, ela é Êxodo 13, 17 seguintes. Saída das terras do Egito. Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Grave isso. Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Porquanto, entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Lansuf, Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia esse feito os filhos de Israel jurar solenemente afirmando: Deus haverá de vos visitar, e então neste dia levai daqui convosco os meus ossos. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. E aqui começa toda a saga dos israelitas. Aqui começa toda a saga, toda a aventura deles fugindo do Egito, em busca da terra prometida, em busca de Canaã. Entenda, vamos falar um pouco sobre Moisés, rapidinho. Moisés, ele é um improvável. Moisés, ele nasceu numa época onde os filhos homens eram mortos. E a mãe dele criou ele até 2, 3 meses, provavelmente, colocou ele no rio, próximo da princesa, da filha do faraó. A filha de faraó pega o cesto, a irmã de Moisés aparece e segue a história. Moisés é criado como príncipe. Moisés, ele, após adulto, 40 anos de idade, se depara com 2 israelitas brigando e Moisés tem um jeito peculiar de acabar com a briga. Ele se mete e mata um e acabou a briga. Então, o jeito de Moisés de acabar a briga também é muito bom, muito peculiar. Acabou, matou um, pronto, acabou, não tem mais briga, né? E é isso. E Moisés foge para o deserto. E ele fica 40 anos lá, cuidando de ovelhas. Ele se casa, tem filhos e começa a cuidar de ovelhas. E durante 40 anos, Moisés ficou nessa rotina, cuidando de ovelhas. Até que Moisés, ele sai do deserto, ele vai além do deserto. E aí entenda, quando Moisés ele vai além do deserto, ele ouve Deus. E aí ele tem aquele encontro com a sarça ardente. Olha só, sair do deserto é sair da zona de conforto. Quando diz que Moisés foi além do deserto, eu estou querendo dizer que Moisés ele teve a coragem pela primeira vez, após 40 anos, de sair da zona de conforto, de sair da área que ele conhecia, de ir para um lugar além do que ele estava acostumado a ir. E aí ele ouve Deus. Então,
Para falar com Deus, é preciso subir no monte. Para falar com Deus, todos os heróis da Bíblia que falaram com Deus subiram no monte, saíram da zona de conforto, foram para o desconforto, enfrentaram situações difíceis para poder falar com Deus. Moisés viu uma sarça, mas ela não se consumia. Ela queimava, mas não se consumia. E aí, Deus fala com Moisés, manda Moisés voltar e diz que Moisés vai libertar o seu povo. Não vou entrar nos detalhes em que Moisés ele tem várias dúvidas, ele duvida de si mesmo e tal, não é o motivo dessa pregação de agora. Mas olha só, quantas vezes nós já vivenciamos esse mistério da sarça arder e não notamos, né? Quantas vezes poderíamos ter morrido? Quantas vezes poderíamos ter nos acidentado? Quantas vezes poderia ter acontecido algo de ruim conosco e não aconteceu? Quantos pecados nós cometemos? Quantos pecados eu cometi que podiam ter me levado à morte e não me levou? Quantos pecados você que está me assistindo cometeu que poderia ter te levado à morte, ter te levado à prisão e não aconteceu? Então a gente vivencia esse mistério da sarça queimar e não arder. É quando eu faço algo errado que meu resultado deveria ter sido morte e não é. Eu estou vivenciando esse mistério. Eu deveria ter sido queimado, eu deveria ter sido consumido, mas não fui. Porque Deus, Ele tem algo para mim. E se você já passou por isso, Deus tem algo para você. A sarça ardeu, mas não se consumiu por misericórdia de Deus. Eu devia ter morrido em várias situações de pecado, não morri por misericórdia de Deus. Alguns de vocês vão ter essa realidade também. Tá ok? Vamos em frente. Moisés ele vai guiar o povo rumo à terra prometida. Deixa eu lhe explicar. Do Egito para a faixa de Gaza são 240 quilômetros. Então esse caminho dos filisteus, do versículo 17, pela terra dos filisteus, é um caminho onde você sai do Egito, você sobe, vai ao norte do Egito e caminha até a faixa de Gaza. É um caminho de 10 a 15 dias. Por exemplo, os irmãos de José, no Gênesis, eu não lembro o capítulo, mas facilmente você vai achar isso em Gênesis, os irmãos de Moisés foram e vieram várias vezes por esse caminho. Várias vezes. E tem relatos históricos de faraós que percorriam esse caminho com toda uma caravana, com todos os animais de carga em 10 dias. Mas o que é que Deus faz? Para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra, ou seja, a deparar-se com a dificuldade, ao deparar-se com o primeiro obstáculo, ao deparar-se com o primeiro problema, para que o povo não quisesse recuar para a zona de conforto, Deus guia eles pelo caminho mais longo. Então, em vez de subir para ir para a faixa de Gaza, Deus coloca ele pela rota ao sul, atravessando o Mar Vermelho. Mas olhe só também, Deus te coloca aparentemente no pior caminho. Deus te coloca aparentemente no caminho mais longo. Só que o caminho mais curto, que é o caminho dos filisteus, que é a rota dos filisteus, a rota para a terra dos filisteus, era cheio de entrepostos de egípcios. Então eles iam passar por pelo menos 15 a 20 entrepostos de egípcios. E aí ia ser um pouco mais difícil essa fuga. Então muitas vezes Deus te coloca num caminho aparentemente mais longo, não só para que você não desista, mas também para te livrar dos perigos do caminho mais curto. De todas as armadilhas que teriam para eles no caminho mais curto. De todos os inimigos, porque tinham várias tribos inimigas no caminho mais curto. Essa era a rota comercial mais utilizada na época e talvez a mais utilizada até a Idade Média. Essa era a principal rota comercial entre a Ásia e o Egito. Como é que eles iam passar reto nisso aí? 2 milhões de pessoas iam passar despercebido por aí? Não tinha como. Então Deus guia eles pelo caminho mais longo.
Não pense que Deus quer que os caras andem, vou mandar ele no caminho. Não. Além da possibilidade do retorno, Deus livra ele desses perigos. Seguindo. Em Êxodo 13:17, a gente voltando ao primeiro, né? Deus nos guia pelo caminho, embora não mais curto, né? Ele não quer que os israelitas mudem de ideia. Na verdade, ele já devia saber que eles iam começar a reclamar e querer voltar atrás, querer voltar para a zona de conforto, e joga eles pelo Mar Vermelho, ou seja, joga eles por um caminho que não tem volta. Não dava para voltar atrás. Então, quando você vai seguir Deus, quando você vai seguir um comando de Deus, quando você sai do seu lugar rumo à sua terra prometida, rumo à sua Canaã, você não pode ter um caminho de volta, senão na primeira dificuldade você volta. Senão na primeira dificuldade você desiste. Você tem que se lançar, senão você vai querer voltar atrás. Lembra de Pedro, quando ele vê Jesus nas águas? Senhor, se for tu mesmo que eu ande até ti, e Jesus permite, vem cá. Ele não vai com boia, ele não se segura no barco, ele não pede para ninguém dar apoio a ele não vai com a corda na mão para puxarem ele de volta. Ele vai sem segurança nenhuma. Ele apenas vai. E quando ele começa a temer, ele começa a afundar. Mas quem resgata ele? Jesus. E é isso. Quando você se joga num caminho com Deus, quem resgata você é o próprio Deus. Você não está desamparado, você não está sozinho. Por mais que pareça que não tem volta, Deus está lá para te guiar, Deus está lá para te ajudar, te dar a mão e te levantar da água. Após 50 dias, né, em torno de, pelos estudos da Torá e do calendário da época, estima-se que após 50 dias da saída deles do Egito, Moisés ele pega as tábuas da lei. Deus entrega as tábuas da lei a Moisés. E daí para a Terra Prometida seriam mais 10 dias. Pela distância, pelo local onde ele recebeu as tábuas até a faixa de Gaza, que seria a terra de Canaã, seriam mais 10 dias de caminhada. E aí é que começa a desandar, porque aí começa a ter a falta de constância, começa a vir a desobediência e começa a vir a ingratidão desse povo. E aí eu te pergunto, quantas vezes você fica murmurando? Quantas vezes a gente fica reclamando porque a gente fez uma coisa e deu errado e a gente fica reclamando de Deus? Porque naquele momento está dando errado, porque naquele momento está desconfortável para a gente. Você não entende, esse povo está passando por um deserto. Não é confortável passar pelo deserto. Não é confortável passar pelo deserto. Não adianta quando o seu deserto começar, você começar a reclamar e a lembrar da sua zona de conforto e a querer voltar para trás. O deserto ele é desconfortável, mas tem que ser desconfortável. O desconforto gera o crescimento pessoal. O desconforto faz com que você melhore. O desconforto faz com que você se adapte. O desconforto lhe torna mais forte. É necessário passar pelo deserto para qualquer mudança. Não ache que você vai mudar sem passar por um deserto. Ninguém muda sem um processo. Ninguém muda sem um casulo. Ninguém muda sem passar por um deserto. Olha que interessante uma parte que eu achei aqui. O povo ele parece que está perdido no deserto. Mas em Êxodo 18, do 5 ao 7, vou ler para vocês, que interessante. Jetro, sogro de Moisés, foi junto com os filhos e a esposa de Moisés encontrar-se com ele no deserto, onde estava acampado junto à montanha de Deus. Disseram a Moisés, eis que teu sogro Jetro vem a ti, acompanhado de tua esposa com os teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se diante dele, abraçou-o e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Olha isso, eles estavam perdidos no deserto. Como é que o sogro de Moisés sabia exatamente onde estavam? Foi lá, visitou eles e voltou. E eles não conseguiam nem ir para trás e nem para frente. Olha como quando você está em desobediência, olha como quando você está
com falta de constância, olha quando você não tem determinação, olha quando você não sabe para onde vai, você fica andando em círculo. Você não tem direção, você fica perdido, mesmo estando num lugar fácil de ser achado. Olha que interessante isso, o sogro de Moisés vai lá com uma mulher e 2 meninos. Sabia exatamente onde eles estavam, acampados junto à montanha de Deus. Como é que o sogro sabia exatamente onde Moisés estava se eles estavam perdidos no deserto? Eles nunca estiveram perdidos, geograficamente perdidos. Eles estiveram temporalmente perdidos. Eles ficaram temporalmente perdidos. Por quê? Porque a falta de propósito te faz ficar no deserto. Você entra, mas não sai, porque você não tem propósito, você não tem força, você não tem constância, você não tem determinação, você só fica reclamando da vida, você só fica xingando, você só fica murmurando, você só fica falando mal de Deus e de quem está tentando lhe ajudar. O povo só sabia falar mal de Moisés. É por isso que eles não sabiam ir e vir. Senão eles tinham ido em alguma terra que tinha provisão, pegado provisão e voltado para o deserto. Se o sogro conseguiu ir, por que eles não voltaram com o sogro para pegar alguma coisa que queria? Porque estavam perdidos. Eles não sabiam o que fazer, estava todo mundo desorientado. Então, Moisés, o que é que ele faz? Ele envia 12 espiões para frente. Eu acho que até aí Moisés sabia para onde estava indo. Porque ele envia 12 espiões para a terra para onde ele tinha que ir, para o caminho que ele tinha que seguir. E um espião de cada tribo de Judá. Um de cada tribo, um de cada casa, um representando cada casa. Esses espiões vão. E aí, esses espiões, eles veem exércitos, pessoas, pastos, animais, frutas, alimento, e voltam com um relato. Só que dos 12, 10 voltam com um relato desfavorável. 10 se deixaram intimidar. 10 se deixaram intimidar pelos exércitos inimigos, pelo povo inimigo, que o povo era grande, que tinha um gigante entre eles, que a gente não vai conseguir. E esses 10 contaminaram 2 milhões. Esses 10 mentindo, porque eles começaram a levantar falso, eles começaram a mentir, eles começaram a inventar histórias, eles não foram verdadeiros. E esses 10 contaminaram 2 milhões, porque a mentira contamina. Porque se você deixar levar pelo comentário dos outros, se você se deixar levar pelo comentário de quem é negativo, se você se deixar levar pelo comentário de quem nunca venceu, se você se deixar levar pelo comentário de quem nunca venceu nada, de quem nunca conquistou nada, de quem sempre teve até medo de entrar no deserto, se você se deixar levar pelo comentário dessas pessoas, você vai continuar perdido, você vai continuar sem propósito, você vai continuar desorientado, você vai continuar sem saber o que fazer da sua vida. Você não pode se deixar contaminar por esse tipo de pessoas. 10 contaminaram 2 milhões, 10 fizeram 2 milhões ficarem vagando pelo deserto. 10 mentirosos contaminaram o povo. Esses espiões, eles são, você consegue ler essa passagem em Números 13:30 e 14:2. Logo após o relato dos espiões, o povo ameaça matar Moisés a pedradas em Números 14:10. Você consegue ver isso, ver essa passagem. Eles ameaçam matar Moisés a pedradas, porque eles ficaram revoltados, eles começaram a blasfemar, eles começaram a murmurar, eles ficaram irritados porque Moisés tirou eles do lugar onde eles estavam para levar para uma armadilha, para ir conquistar uma terra impossível de ser conquistada. Veja bem a que ponto chegou. Você age contra a pessoa que está te levando para o bem porque você ouviu um mentiroso. O povo tentou apedrejar Moisés e os outros 2 espiões que falaram bem por conta dos 10 mentirosos. E aí, queria falar um pouco sobre o deserto, né?
Em hebraico, a palavra deserto, quando ela foi traduzida, ela quer dizer que é algo como desolação, um lugar abandonado. Então, o deserto, ele é um lugar de desolação, ele é um lugar de abandono, é um lugar onde ninguém vai. No termo original, em hebraico, ele pode ser facilmente traduzido como desolação ou lugar de abandono. Então, porque os mentirosos revoltaram o povo, e o povo revoltado quis matar a pedradas Caleb, Josué e Moisés. Caleb e Josué são os dois únicos espiões que voltam e falam a verdade. Deus, ele chega e ele condena. Porque tentastes, porque mentiram, porque se revoltaram, porque ficaram contra mim, vocês serão condenados ao deserto. Vocês andarão 40 anos no deserto e não entrarão na terra prometida. Todos os maiores de 20 anos foram condenados a não entrar na terra prometida, a ficar vagando no deserto até morrer. Veja bem, a mentira, a revolta, ficar contra Deus, os condenou. Então, isso pode ser aplicado para a gente. Você também pode estar condenado a ficar rodando, vagando no seu deserto, no seu lugar de desolação, no seu lugar de abandono, porque você tem mentido, porque você tem enganado, porque você tem blasfemado, porque você tem prejudicado quem quer lhe ajudar. E aí você não sabe porque está dando tudo errado na sua vida, você não sabe porque você está andando em círculos, você não sabe porque você não avança, você não sabe porque você não cresce, você não sabe porque não arruma um emprego, mas é porque você está abandonado, você está num lugar de desolação, você está num deserto e você segue blasfemando, você segue mentindo, você segue enganando, você segue sendo desonesto e você segue preso no deserto. A palavra de Deus em Números 14, 6, 9 diz que só Caleb e Josué ficariam vivos e entrariam na terra prometida. De toda aquela geração, só Caleb e Josué, porque eles falaram a verdade. Porque foram os únicos que defenderam Moisés. Porque foram os únicos que disseram que dava para conquistar, que deviam confiar em Deus e seguir em frente. E o significado desses 40 anos para o povo hebreu é toda uma geração. Então, para o povo hebreu, para virar uma geração, são 40 anos. Então, ou seja, toda uma geração foi condenada a morrer no deserto e só quando a próxima geração viesse é que encontrariam a terra prometida. E o povo seguiu até que a nova geração foi quem adentrou a essa terra. E para finalizar, eu queria ler Romanos 5, do 3 ao 5. Romanos 5, do 3 ao 5. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. E isso resume o que esse povo devia ter aprendido. A tribulação produz perseverança. Deus os jogou no deserto para que eles fossem perseverantes, para que eles criassem a perseverança, a resistência, resiliência, seguir em frente, não se abater, não morrecer, não baixar a cabeça. E essa perseverança, ela produz um caráter aprovado, um caráter aprovado por Deus. Deus é quem aprova esse caráter. A perseverança faz com que Deus aprove você. Você está aprovado no deserto.
Você entrou no deserto e continuou perseverante. Você entrou no deserto e continuou de cabeça erguida. Você está no deserto, mas você está confiante. Você tem resiliência. Então, após a aprovação de Deus, o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não decepciona. Se você tem perseverança e você tem confiança, você não murmura, você não se decepciona, você não fala mal, você não age contra, você não fica de mentira, você não tenta voltar para a zona de conforto, porque você tem perseverança e confiança. E a confiança não decepciona. O caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque a confiança é a base da fé. Porque se você está confiante, você tem fé que vai conseguir, você tem fé que vai chegar, você não para reclamar no primeiro problema, você cai, você levanta e segue em frente. Você cai, você levanta e você segue em frente, porque você tem perseverança, essa perseverança se transformou em confiança, que transformou em fé, e você tem um caráter aprovado por Deus. E Deus vai prover o seu caminho, e você sabe que Deus vai prover o seu caminho, e você segue em frente, e você não desiste. É isso que esse povo tem que aprender, é isso que eu tenho que aprender, é isso que você tem que aprender, meu irmão. Quer sair do deserto? Quer pegar um atalho na sua caminhada? Uma caminhada de 40 dias ou uma caminhada de 10 dias e você transforma em 40 anos? Quer pegar e transformar de volta em 10 dias? Quer pegar 40 anos e transformar de volta em 10 dias de caminhada? Em 15 dias de caminhada? Tenha propósito, saiba para onde você vai. Propósito, saiba para onde você está indo. Tenha perseverança. Propósito, perseverança, confiança. Isso vai lhe dar fé que você precisa para chegar aonde você quer chegar. Vai lhe dar fé para que você atravesse o seu deserto. E eu creio hoje, agora. Eu creio, meu amigo, eu creio, minha amiga, eu creio, meu irmão, minha irmã, que você vai passar o seu deserto. Que a gente vai se encontrar do outro lado desse deserto que a gente está vivendo muito mais forte, muito mais perseverante, muito mais confiante e com uma fé inabalável. É o que eu desejo para você, é o meu voto para você, que após todo esse deserto que a gente tem caminhado em 2020, que foi um ano de deserto, está sendo um ano de deserto até agora, que ao final desse ano, ao final desse deserto, eu e você, a gente chegue do outro lado, a gente chegue em Canaã, porque a gente teve um caráter aprovado, porque a gente teve resiliência, porque a gente teve perseverança, porque a gente tem um propósito e teve um caráter aprovado por Deus, e com isso a gente tem confiança e fé. Propósito, perseverança. Deus aprova nosso caráter, nos dá confiança, e essa confiança se traduz em fé. Beleza? E a gente se encontra no próximo nível. Valeu!